doutor Murilo, doutor Murilo gostaria de frisar o importante papel que desempenhamos hoje em razão de compreender o respeito nas funções tanto de acusação como de defesa. Vossa Excelência trouxe os termos de acusação com uma finese, com um requinte, com uma gentileza. Pode esperar reciprocidade da defesa. Faço aqui votos de cumprimento aos serventuários da Justiça, na pessoa da senhora Miriam, quem sempre zela pela boa condução dos trabalhos. Faço também o agradecimento em nome dos demais servidores da pessoa da senhora Adriana, que gentilmente nos serve a água, o café, e cumprimento todos os demais, em especial os alunos do aprendiz que aqui acompanham, sempre fazem questão de vir, a comunidade acadêmica, os estagiários, sintam os nominados. Cumprimento essa bancada de defesa, doutor Wendel, doutor Edros, doutor Geraldo, cumprimento a doutora Cláudia, a doutora Sueli, bem como o Luiz Felipe. Em especial aqui faço um cumprimento, acredito que Vossa Excelência mencionou, eu não tinha conhecimento, mas faço também um cumprimento aos eventuais familiares da vítima que se fazem presentes, que recebam nossa acolhida e nosso sentimento, nossas condolências pela perda de um familiar. Excelências, vou dispensar aqui o cumprimento, ou melhor, a introdução inicial que o promotor de justiça fez a respeito do procedimento do júri. Gostaria, ao contrário, de nominá-los e cumprimentá-los separadamente, por favor, no nome da senhora. Ilza. Senhora Ilza, muito obrigado, Vossa Excelência seja bem recebida e com atenção, eu tenho certeza que vamos conduzir essa tarde. Vossa Excelência, Jefferson, muito bem-vindo. Gustavo, muito bem-vindo, Excelência. Jefferson, muito bem-vindo, Excelência. Muito bem-vindo, Gustavo. Excelência, boa tarde. José Geraldo, boa tarde. Excelências, representante do Ministério Público trouxe categoricamente a função que a Constituição Federal nos desempenha aqui hoje. Esclareceu o quão é importante o mistério de Vossas Excelências a ser aqui desempenhado. Então, face ao brilhantismo do promotor de justiça, me cabe apenas cumprimentar. E como trouxe citação, em vez de representante do Ministério Público, por simetria, esse orador também tem que trazer uma citação, um brocado. No direito penal, costumo dizer, no meu primeiro dia de aula, lá no terceiro período, que é regido por um brocado muito especial, que mais vale 1000 culpados na rua do que um inocente preso. E muitos se enganam, rememoram aqueles sonhos do professor Zé Milton de Faria, professor também lá do aprendiz, que há muito defende, quando foi defensor público, atuou perante esse juízo, que na verdade o direito penal ele caminha a passos largos, quer dizer, ele se distancia e muito da função segregatória. Nós temos essa percepção, eu concordo com Vossas Excelências, que ao analisar direito penal, o promotor de justiça chamou os crimes dolosos contra a vida dos crimes de sangue. O primeiro passo que vem à nossa mente, de fato, é a segregação, quer dizer, é o encarceramento. Temos a percepção de que a justiça é feita quando do encarceramento. E digo mais, a Constituição Federal de 88 democratizou o processo penal inserindo o sistema acusatório constitucional, quer dizer, inserindo a premissa de que o direito não se faz pela condenação, porque essa premissa, que o direito se faz pela condenação, doutores, levou aos atos mais barbários da humanidade. Bem, o promotor de justiça levantou, faço aqui votos de ressalva, lá no início da sua sustentação, e ao final eu percebi, questionando a legislação brasileira. Trouxe logo no início dados estatísticos a respeito do homicídio, ou dos homicídios. Concordo? Homicídios qualificados, ataques à vida humana, são delitos graves que merecem ser combatidos. Mas existe também um dado estatístico que faltou mencionar. Temos hoje no Brasil, em torno de, essa margem varia, 800 mil presos. Então, não. O Brasil não é o país da impunidade. Essa história de que a lei brasileira não funciona,
que o Brasil é o país da impunidade, isso não funciona. É porque o promotor de justiça, com o zelo, com a finesse que tem, não expressou de forma muito categórica aquilo que a gente precisa dizer. No Brasil se pune quem quer. No Brasil se pune aqueles que são estigmatizados pela sociedade. Vossas Excelências acompanham o processo sendo levado a cabo no Supremo Tribunal Federal todos os dias, em que, no crime do colarinho branco envolvendo deputados, senadores, desembargadores, etc., a justiça não é feita. Aí eu concordo. Nesses delitos, a justiça não é feita. E desses 800 mil presos, Excelência, questiona a senhora, sabe quantos por cento, doutora? Quantos por cento desses 800 mil presos são presos vinculados ao crime de tráfico de drogas? A senhora tem ideia? Chutaria? Não. 40%. 40% dessas 800 mil pessoas são pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Pergunta a Vossas Excelências, que a prova aqui foi cabal. A prova aqui foi narrada não só pelas autoridades policiais que nos abrilhantaram, mas como pelas demais testemunhas. Questiona a Vossas Excelências, e é claro, doutor, não me leve a mal, doutor Rodrigo, mas aonde estava o Estado? Aonde estava o Estado que agora vem apontar o dedo e querer a condenação do Luiz Felipe, quando o senhor Rafael traficava drogas? Quando o senhor Rafael convidava as pessoas para ir na casa dele usar drogas, aparentemente com o afã, quer dizer, com a finalidade de drogá-los, de viciá-los e depois lucrar com essas condutas. Onde estava o Estado? E se o Estado tivesse sido eficiente naquele momento, provavelmente não estaríamos aqui julgando um inocente, nem muito menos velando a morte do senhor Rafael. Mas não, o Estado não atuou. Sabe por que o Estado não atuou? Porque, pela prova aqui colhida, lá é um local de favela, é um local conhecido pelo tráfico de drogas, é um local em que os direitos humanos são sobrepesados. Vossas Excelências podem aqui me indagar. Lá vem o defensor, o advogado, né, de bandido, que a gente tem que combater esse estereótipo. Então vou me chamar de advogado de bandido justamente para explicar os que não sou. De que direitos humanos é direito de bandido. Já vem o defensor falar de direitos humanos, mas não. Direitos humanos caminham muito longe de ser direito de bandido. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é para proteger bandido, mas é de direitos humanos. Proteção dos idosos, proteção da criança, do adolescente, proteção dos agentes de segurança pública, peço desculpas por não tê-los nominados, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, que porventura estejam aqui, ou que se fizeram presentes. Segurança pública é direito humano. E eu pergunto, aonde estava a análise da segurança pública quando do tráfico realizado, quando das famílias jogadas ao léu em razão da conduta de Rafael? O promotor de justiça foi muito categórico, muito brilhante, e antecipou esse argumento. Falou, a defesa vai vir aqui a usar um argumento ad hominem. Sabe o que é isso, um argumento ad hominem? É atacar o outro. Quando a gente não se tem um argumento sólido, a gente ataca o outro. Eu gostaria que Vossas Excelências, claro que mentalmente, para não prejudicar ou não antecipar os julgamentos, me respondessem mentalmente. Estou aqui de fato propondo absurdos ou o promotor de justiça está? Estive atento ao que o nobre colega mencionou e disse: não tem problema em pedir absolvição, mas no corpo dos autos os elementos para condenação são fartos. Ele falou, interpretação equivocada da minha parte, eu explico, ou então não. Quando a gente fala em flagrante delito, que a prova aqui colhida mostrou que o Luiz Felipe foi preso em flagrante delito, quer dizer, a autoridade policial prendeu o Luiz Felipe em flagrante delito por esse suposto homicídio de Rafael. Alguém sabe dizer o que é flagrante delito? Flagrante delito é quando alguém é pego cometendo o crime, que não foi o caso. Nós verificamos que não tivemos testemunhas oculares, excelências, mas não só isso, quando alguém é pego logo após, com circunstâncias e instrumentos que indiquem, meu doutor, se é essa pessoa autor do crime. Instrumentos que indiquem
ser essa pessoa a autora do crime. Tivemos aqui um lapso de memória constante de todas as pessoas ouvidas que não nos deram notícia da arma utilizada, que não nos deram notícia que o Luiz Felipe foi pego logo após supostamente ter cometido o crime, sujo de sangue. O policial civil, com décadas de experiência, afirmou categoricamente se a pessoa que tivesse dado aquelas 29 facadas fosse abordada logo após o crime, essa pessoa estaria coberta, sim, de sangue. E aí, conduzimos a uma análise pericial sem retirar do flagranteado, Sr. Luiz Felipe, elementos genéticos básicos que venham a sugerir ter sido ele autor do delito. Questiono e questionei: por que não foi retirado material genético debaixo das unhas do Sr. Luiz Felipe? Por que a Polícia Civil não diligenciou por ordem do delegado de polícia e determinou que mergulhadores fossem até o córrego e localizassem a arma do crime? Por que essa diligência não foi respondida ou requerida, melhor, requisitada pelo Ministério Público, que tem o poder de requisição à Polícia Civil, determinando que as pessoas fossem lá e encontrassem a verdade real? Quer dizer, Luiz Felipe jogou a faca no córrego e encontrem a faca. Luiz Felipe cometeu o delito, encontrem a roupa suja de sangue. Não é mais fácil a gente compreender que é normal, né, doutor? É normal, excelência. A gente verificou que não tinha ali dúvida, porque a gente ficou sabendo que existia ali uma animosidade entre Luiz Felipe e entre Rafael, e aí é fácil. Chegamos à conclusão: quem matou Rafael foi Luiz Felipe. Foi Luiz Felipe, e Luiz Felipe confessou sem um computador na frente. Ficou aqui até eventualmente cobiçado a uma ordem de habeas corpus após esse julgamento, por conta dessa situação de não ter, quer dizer, o policial afirmou que não havia policial, que não havia computador no momento da coleta do seu depoimento. Quer dizer, o policial vem, conversa com ele, ele supostamente confessa, o policial chega lá, chega em casa, chega na delegacia, reduz a pena e fala que ele falou. Mas ninguém viu, mas ninguém estava. Esse documento tem validade? Eu pergunto se fosse um de vossas excelências, esse documento teria validade? E o exercício da defesa, ele é epistemológico, e eu vou dividir ele aqui em partes. Vou contar, claro, com o apoio dos meus colegas. Faço aqui votos do tanto que foi um esforço debruçado nesse processo desde ontem, pela madrugada dentro. Então estão todos, graças a Deus, de parabéns, já são vitoriosos, mas vou dividir da seguinte forma: vou enfrentar a materialidade, porque o promotor de justiça o fez muito bem, quer dizer, me poupou tempo. Vou falar para vocês o que é materialidade, vou falar o que é autoria. Até aí, o raciocínio do eminente representante do Ministério Público foi perfeito, mas ele pecou em um ponto. Ele pecou em um ponto, e eu quero explicar um pouco melhor quando ele diz da qualificadora. Vocês leram a denúncia, Vossas Excelências, perdão, leram a denúncia, e lá na denúncia tem uma qualificadora. Uma qualificadora que o Ministério Público mencionou, mas eu creio que não explicou, que aí a defesa precisa tapar esse buraco. Em relação à materialidade, o que é materialidade? São os indícios materiais, são os indícios palpáveis, plenos no meio externo, que nos deem subsídios claros para explicar que houve um crime. Alguém aqui tem dúvida? Podem responder mentalmente, não é uma pergunta capciosa. Alguém dos senhores, vossas excelências, tem dúvida que Rafael foi morto? Não. Ninguém aqui tem dúvida. Ninguém aqui tem dúvida que Rafael foi morto por um instrumento cortante. O promotor de justiça segue na sua brilhante sustentação e consta que também existiam indícios de autoria. Aí complica. Porque o que são os indícios de autoria? São as provas no corpo do processo que indicam que foi ele, Luiz Felipe, que matou Rafael. E se vossas excelências chegarem à interpretação de que na remota hipótese de não ter sido ele, ou melhor, na remota pode ter existido uma terceira pessoa que não Luiz Felipe, por força de lei, nós devemos absolvê-los. O promotor de justiça também demonstrou, e foi brilhante, preocupação com a segurança. O senhor
ficou solto e respondeu. Por quase 170 dias ou mais, não teve notícia de fato criminoso. Ao contrário do senhor Rafael, que cometia crimes reiteradamente. A propósito, já parto da explicação para a gente não ficar nessa situação de angústia, de ansiedade, da qualificadora. Como que alguém fala em meio que dificultou e impossibilitou o recurso de defesa da vítima? Eu quero só entender. Quando a prova demonstra que a vítima é uma pessoa que vivia armada, que vivia sofrendo ameaças, que estava ali temendo pela própria vida por conta de, quem falou foi o policial civil, concorrentes do tráfico de drogas. Como que a gente vai falar que o Rafael, que até então era um pobre, que o Luiz Felipe, que até então era um pobre coitado de um usuário, teria entrado dentro da casa de um grande traficante que vivia armado, que tinha armas escondidas em cada canto da casa, que queria ser morto, e que ele não possibilitou a defesa da vítima, que ele dificultou a defesa da vítima. Não é crime. Mas vamos lá. Porque o que o promotor chama, que o Ministério Público chama de elementos fartos, quer dizer, elementos grosseiros de autoria, nós precisamos contestar. Porque o promotor se baseia para tentar condenar Luiz Felipe. Eu repito isso e bato categoricamente o desafio, na sua réplica, provar o contrário. O desafio. Inclusive com medo, porque ele é muito bom de serviço, mas o desafio. Ele bate na tecla de que os elementos de prova cabal ou cabais são a prova testemunhal. A prova testemunhal que afirmou que Luiz Felipe teria sido humilhado, né? As testemunhas falaram que Luiz Felipe teria sido humilhado por Rafael no dia dos crimes, que Rafael tinha envolvimento com namoradas de Luiz Felipe, que Luiz Felipe pediu faca emprestada para matar Rafael. É isso. O que tem de prova é isso. Mas eu não vi a acusação enfrentando a questão da câmera, porque ele se baseia numa prova testemunhal categórica de que uma testemunha foi até a porta, Daniela, né? Foi até a porta da casa da vítima acompanhando Luiz Felipe para cometer então o homicídio. E aí, quando se junta o registro fotográfico aos autos, o policial civil não soube explicar por que só apareceu na filmagem a Daniele. A defesa não fica inquieta. A defesa precisa compreender, precisa entender. Porque se ele foi junto a Daniele, e a Daniele só se livrou, né, deixou ele na porta da casa e foi embora, cadê a filmagem mostrando? Com todo respeito também, o doutor Zé Carlos me interpelou, não questiono, porque sempre conduz muito bem os trabalhos, mas quando perguntei à testemunha, né, e o faria de novo, que o assunto é muito sério, se ela tinha certeza que viu um instrumento na mão de Luiz Felipe. Primeiro ele diz, eu cheguei na residência, ele abriu o portão, colocou a cabeça de fora, eu dei ré e fui embora. Aí depois ele muda de versão, inquirido maliciosamente com toda a técnica que o Ministério Público tem, e fala, não, eu virei o carro e aí eu vi ele pelo retrovisor, numa rua escura, eu vi ele pelo retrovisor e ele estava com um instrumento na mão que ele não poderia falar se era cortante ou não. E aí, inquirido por esse advogado, que realmente se excedeu na forma da lei, mas precisava exceder, ele diz que não sabe. Sabe por que não sabe? Porque ele ficou aqui nitidamente constrangido, que aparentemente no dia dos fatos, às 3h30 da manhã, estava embriagado, ou possivelmente, posso aqui queimar a língua, ou possivelmente já estava drogado. Nada contra a testemunha, mas é nítido na observação da expressão da testemunha que estava acuada e com medo de mudar o seu testemunho. A realidade é essa. E depois vem a senhora, a Rosana. Rosana vem, sempre, e começa a nos narrar que ouviu o Luiz Felipe, que ouviu o Rafael clamar por socorro. Nesse momento avistou o Luiz Felipe pelo portão. Eu iria até perguntar, né, doutor Júlio, pedir ao doutor Zé Carlos para complementar uma pergunta, não sei se Vossa Excelência preparado, que ela começa a narrar que viu ele pela greta do portão, e ela fala, eu o vi de costas. Puxem na memória de Vossas Excelências.
Ela disse: eu o vi de costas, com boné. Bem, numa rua escura, ver ele de costas, com boné, não é algo crível, não é algo robusto. Mas pera lá, vamos imaginar que seja 30 segundos depois que o promotor de justiça, mais uma vez, de forma maliciosa, não entendo aqui maliciosa como leviano, não, maliciosa de forma técnica, questiona e ela muda. Ela diz: não, eu o vi saindo de frente. Ele saiu de frente ou de costas? Ela viu de frente ou de costas? Ela não sabe o que ela viu. E se ela não sabe o que ela viu, redobrando vênias, a boa vontade que ela teve de trazer aqui em considerações, o depoimento dela deve ser desconsiderado. O promotor de justiça também já se antecipou. Falou: mas espera lá, a defesa vai vir aqui falar que existe a possibilidade de ter uma terceira pessoa, e ele adivinhou. Ele adivinhou que quem fala isso pra gente, quem grita dos nossos ouvidos igual música, e isso é a primeira aula de processo penal. Né? Quem sou eu aqui para lecionar? Vossas Excelências hoje estão lecionando para mim, são os juízes da causa, mas é aula 1 de processo penal. O que não está nos autos, o doutor Júnior gosta de mencionar, não está no mundo. O que não está no processo, não está no mundo. E aí, apesar dessa prova testemunhal que o promotor chama de crível, que o promotor chama de robusta, ninguém viu Luiz Felipe matar Rafael. Você fala: tudo bem, ninguém viu, mas deram um motivo, que foi uníssono na prova testemunhal, também não viu o parquê ainda enfrentar, tenho certeza que vai vir em réplica para enfrentar, no sentido de que várias pessoas tinham motivo para matar Rafael. Não conhecia, lamento se aqui estou cometendo uma injustiça, mas algo que as testemunhas mencionaram: Rafael não era uma pessoa tranquila de se lidar. Não era uma pessoa tranquila de se lidar, e adivinha, traficava. Não só traficava, chamava as pessoas para ir à sua casa para usar drogas. A vizinha mencionou que o fluxo de pessoas naquele local, quer dizer, na casa de Rafael, ela fala na casa, os doutores Andrews Júnior e o Enio vão ler, o senhor daqui a pouco está nos autos, a gente precisa mencionar, que o fluxo de pessoas na casa era intenso. Quer dizer, na casa de Rafael entrava e saía gente o tempo inteiro. Se outros traficantes de droga, se outros usuários, eu não sei, mas fato é que num local onde se circula gente o tempo inteiro, que num local onde serve aí de amparo para usar droga, depois de um dia inteiro de churrasco, se nós estamos falando era às 3h30 da manhã, como afirmar categoricamente que Rafael não estava acompanhado de outra pessoa na sua casa? Nós vamos afirmar isso com base em qual elemento probatório? Quem tem que provar que foi o Luiz Felipe é a acusação. A acusação tem que falar: a testemunha fulano de tal viu. Ótimo. Então nós colhemos material genético na mão de Luiz Felipe. O material genético apontou que o DNA na mão dele indica o sinal de defesa do Rafael. O que ele não fez? Agora vem aqui, num processo deveras defeituoso, que a palavra é essa, não tem nada de elemento robusto de prova aqui, inclusive me surpreendi, porque realmente achei que o próprio Ministério Público iria pedir a dissolução. Realmente eu achei, em uma das perguntas que o promotor de justiça direcionou, eu falei: como é feita a autorência? De repente até ele chega à conclusão pela dissolução. Porque nesse processo aqui tem um monte de conjectura. O policial civil esclareceu muito bem. Ele vem conduzindo e explicando, só melhor juiz, o próprio promotor foi quem leu, o relatório conclusivo da Polícia Civil. O relatório conclusivo da Polícia Civil nada mais faz do que uma coxa de retalhos nas testemunhas que foram ouvidas, inclusive mormente, inclusive e especialmente nos termos de declaração do policial militar condutor.
Aquela história de que não existia ali dúvida de ter sido Luiz Felipe, tudo bem, eles pegaram o Luiz Felipe em flagrante. Aonde está a roupa suja de sangue? Se flagrante delito é durante o crime ou logo após. Logo após um crime de homicídio, o cara tem que ser preso em flagrante, é com arma de fogo, é com faca, é com marca de sangue, é com marca de luta. É isso que é elemento naturalístico que permite um flagrante. E aonde está isso? Nos autos. Não, a testemunha fulana de tal viu Luiz Felipe. Eles tiveram uma animosidade no dia. Quem que não tinha animosidade com o Rafael? Todas as testemunhas disseram, não, tinha muita gente com motivo para matar ele. O Celso Civil falou, principalmente os traficantes concorrentes. Infelizmente, esse advogado não vem aqui, diante de Vossas Excelências, do juiz e do Ministério Público, defender a impunidade, não. Como quis fazer parecer também a narrativa da promotoria. Nós defendemos a liberdade. Eu vou começar a concluir a minha primeira fala, passando a palavra para os meus colegas, dizendo a Vossas Excelências o porquê que o direito penal é um instrumento de garantia da liberdade individual. Porque ele diz para o Estado assim: Estado, você pode punir, mas para você punir, você precisa de um limite. Você sabe por quê? Porque imaginemos nós que nós estivéssemos lá, que essa cadeira ali fosse para nós. Nós iríamos querer que as regras do jogo fossem respeitadas. Então, quer a acusação indicar, excelências, que foi Luiz Felipe, prove que foi Luiz Felipe. Do contrário, faça aqui votos da segurança, que estamos correndo risco. O Estado foi impotente, coloca na mesa dos réus, na cadeira dos réus, uma pessoa que se sabe não cometeu crime, ou que não tem o mínimo de indício para falar que cometeu, enquanto eventualmente o real assassino, o real infrator está na rua. Mas o Estado tem que dar uma satisfação. As coisas funcionam. As coisas funcionam porque prendeu. A justiça foi feita porque prendeu. A gente tem que dar uma satisfação de falar que estamos combatendo o homicídio. Mas e as garantias fundamentais do acusado? E a banalização, não banalização, mas balalização de balizar. Cadê a balalização das regras do jogo? Aonde se encontram? Como podemos aqui, nós, sociedade, legitimar uma condenação do eu ouvi dizer? Que as testemunhas que sentaram nada mais falaram do que eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer. Falaram lá no dia. Mas eles estavam usando droga, mas eu não vi, sabe lá. Nós não podemos acreditar nisso. Nós precisamos de elementos objetivos de prova, diferentemente desses defensores aqui, O Estado tinha aparato para tal. Por que não mandou mergulhador, repiso, encontrar a arma do crime? Cadê a arma do crime? Cadê as roupas sujas de sangue? Não tem. E vou aqui concluir, rogando a Vossas Excelências, para que não olhem para mim, e precisando também, vou pegar um gole d'água enquanto a querida Adriana me serve. Obrigado, querida. Muito obrigado, tá? Encerro então o meu primeiro raciocínio, vamos conduzir da seguinte forma: os advogados em sequência farão o enfrentamento da prova. Eu volto só para concluir e eventualmente para a tréplica, que eu acredito que teremos, mas não olhem para mim e me vejam não como um defensor da impunidade, porque não é isso que queremos. Chega a ser até injusto mencionar que estaríamos aqui defendendo a impunidade. Não, nós defendemos, tenho muito orgulho, e Vossa Excelência, doutor Zé Carlos, talvez não saiba, mas me deu um grande presente de aniversário. Hoje é meu aniversário. Eu não poderia passar uma data que eu gosto tanto, melhor do que fazendo o que eu mais gosto de fazer. E eu vou concluir dizendo a Vossa Excelência: eu não defendo bandido, eu defendo direito. E contexto que o promotor de justiça disse que o bem jurídico mais importante é a vida, o bem jurídico mais importante é a liberdade. Questiono a Vossas Excelências: uma vida sem dignidade não é vida.